Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos bater um papo hoje sobre se investir em imóveis ainda é um bom negócio. Isso depende muito. Quando as pessoas perguntam isso, a gente tem que levar uma série de coisas em consideração. Então, por exemplo, que tipo de investimento que eu vou fazer? Eu vou construir e vou vender? Isso normalmente é num prazo curtíssimo, aí de 6, 7 meses a gente consegue construir e vender um imóvel. Se for uma casa, se for um prédio, leva um tempo um pouco maior. Eu vou pagar o preço cheio de mercado, né? Eu vou comprar um imóvel que a gente fala com preço de tabela e aí eu vou trabalhar a venda. Ele vai ser um imóvel novo, vai ser um imóvel usado. Eu vou comprar como investidor, por exemplo, que é o que eu faço, que é captar investidores, que eles compram os imóveis aí com 35, 40% de desconto com relação ao valor de mercado para depois vender ou alugar. Esse investimento ele vai ser compra e venda, vai ser locação. De que maneira que vai se dar esse investimento? Isso é muito importante a gente ter claro em mente para poder fazer uma avaliação, uma análise sobre esse tipo de investimento. Nesse vídeo hoje nós vamos falar especificamente daquela compra e venda como se fosse o valor de tabela de mercado, como se eu estivesse comprando de uma construtora aí, e fizesse essa venda 5, 10 anos depois, para a gente entender se esse tipo de investimento vale a pena. Que eu acho que é o mais comum, é o que as pessoas fazem na maioria dos casos, né? Compram um imóvel de uma construtora, dá um valor de entrada, aí espera o tempo passar, vai quitando o imóvel e no final faz a venda e depois faz a conta lá para ver se valeu a pena ou não. O que eu acho que é interessante a gente fazer, e é uma coisa que eu desenvolvi, que eu procuro fazer a análise dessa forma, é usar a ferramenta que tem no IBGE, que é a calculadora de correção de preços. Então, até o final do vídeo a gente vai usar essa calculadora também, para a gente poder fazer a avaliação de um caso real, de um apartamento que eu comprei nessas condições, quando eu casei, eu paguei o preço de tabela, preço cheio, e depois de 8 anos, se não me engano, eu fiz a venda desse imóvel, tá? E a gente vai fazer essa análise junto aí. Eu vou pedir para você já deixar o joinha no vídeo, é um vídeo que vai dar trabalho para a gente fazer, eu queria que você já deixasse o seu like agora no começo, tá bom? Bom, para eu poder fazer essa análise, eu geralmente uso dois conceitos. Então, tem duas coisas que é importante a gente entender para poder fazer essa análise. O primeiro deles é a inflação e o segundo é o preço médio. Bom, então vamos partir para o conceito de inflação aí. O que é a inflação? Bom, a inflação é a perda de valor da nossa moeda no tempo. Então, como exemplo, tá? Só como exemplo mesmo, vamos imaginar que esse ano saiu uma publicação aí que a inflação foi de 10%. O que isso significa na prática? Vamos imaginar que você comprava um produto há um ano atrás com R$ 100. Com uma inflação de 10%, hoje você precisa de R$ 110 para comprar esse mesmo produto. A grosso modo é isso, tá ok? Então assim, o processo inflacionário é o processo através do qual a nossa moeda perde valor no tempo. Então o tempo vai passando, o dinheiro vai perdendo valor, é um processo natural porque o país vai enriquecendo, o valor monetário vai aumentando no país e com isso a moeda vai perdendo valor. É até interessante que o país tenha um certo nível de inflação controlado, né? Não pode ser aquela inflação louca de 5, 6% ao ano, porque aí não acaba prejudicando os negócios. Mas o processo inflacionário é esse. Aqui no Brasil, a gente tem um índice que mede a inflação, que é o principal índice de referência do governo aí, que é o IPCA. Se não me engano, é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, tá? É isso mesmo. E está lá disponível de livre consulta no site do IBGE. E lá também no site do IBGE tem uma calculadora em que a gente corrige o valor no tempo pela inflação. Então, se a gente colocar lá, por exemplo, em 2010 eu coloquei X reais na poupança, agora é 2020. Eu quero saber nesse período que a gente corrige esse valor da inflação nesse período. Essa calculadora faz isso para a gente. Esse é um excelente instrumento para a gente poder fazer análise de imóveis também, porque a gente coloca lá o dinheiro que nós investimos e anos depois que faz a venda do imóvel, ele vai dar para a gente a correção da inflação nesse período. E aí a gente faz essa diferença. Eu vou mostrar para vocês no site do IBGE ali como funciona, tá bom? O outro conceito é o preço médio. Então,
primeiro era inflação e o outro conceito era o conceito do preço médio, que a gente precisa entender e eu vou explicar para vocês já já por quê. Então, o que é o preço médio? Vamos imaginar que a gente tem dois produtos. A gente tem um produto que vale R$100 e um outro produto que vale R$200. E aí, qual seria o preço médio? Bom, eu somo o valor desses dois produtos e divido por 2. Então, se eu somar 100 com 200 dá 300, o preço médio vai ser 150, porque daí eu divido 300 por 2, tá ok? Vamos imaginar um outro caso? Vamos imaginar que numa rua eu tenho 3 imóveis à venda, tá? Eu tenho um imóvel por R$100 mil, um imóvel por R$200 mil e um imóvel por R$300 mil. Então, no total, eu tenho R$600 mil, porque se eu somar os três valores, 100 com 200, 300, com 300, 600. Então, eu tenho R$600 mil. Esses 600 mil eu divido por 3, e aí eu vou ter um preço médio de 200. Então, eu tenho que naquela rua, o preço médio de venda daqueles imóveis é R$200 mil. Vocês começam a entender que o preço médio ele é muito discrepante das extremidades. Então, assim, o preço médio nesse último caso que eu citei, a gente tem um imóvel que está lá embaixo com o valor de 100 e um outro que está no topo com o valor de 300. E eu tenho um preço médio de R$200 mil, que é o dobro do imóvel que tem o menor valor. Então, eu estou dizendo isso por quê? Porque a gente tem muitas publicações que apontam que no Brasil o valor dos imóveis acompanham, em média, a inflação do período. Então, é que os imóveis apenas acompanham a inflação. E isso não é verdade, porque em média a gente acabou de ver aqui que pode ter uma discrepância enorme. Naquele primeiro caso, no valor de 100 e de 200, né, que a gente tinha dois produtos, vamos imaginar que eram duas casas em uma rua. A gente tem uma casa no valor de 100 e uma casa no valor de 200. A gente soma os dois dá 300, divide por 2 dá 150. Então, como que funcionaria essa média? A gente tem no meio o valor médio de 150, a gente tem para baixo o valor de 100, para cima o valor de 200. Então, sempre que a gente fala em valor médio, tá ali já subentendido que você tem valores acima e valores abaixo. Então, quando alguém diz que em média no Brasil os imóveis acompanham a inflação, a gente já sabe que tem imóveis que andam para cima da inflação. E é isso que a gente tem que tentar buscar. Investir em imóveis, quem for investir em imóveis, lógico, né, que andem na frente da inflação. E aí a gente vai conseguir mostrar no site do IBGE e com o caso real que eu tenho para demonstrar para vocês, como que a gente faz essa conta. Então, só para adiantar aqui o que aconteceu. Em 2007, eu me casei e comprei um apartamento financiado, preço de tabela. Na época, eu paguei R$53 mil nesse apartamento e vendi ele em 2015 por R$175 mil. E aí a gente pode pensar, um leigo assim avaliando de maneira de bate-pronto assim bem rápido, poderia falar, nossa, o apartamento mais que triplicou o valor, né? Mas o quanto disso é inflação? O quanto disso foi perda de valor do dinheiro? Então é isso que nós vamos calcular agora na calculadora do IBGE, tá bom? Continua assistindo o vídeo aí e vamos lá fazer essa avaliação. Bom, então vamos lá dar sequência no vídeo. A gente estava falando sobre se investimento em imóvel ainda é um bom negócio. Eu só queria lembrar um ponto aqui antes da gente continuar, é que a gente acaba caindo nessas avaliações de percentual e acaba inevitavelmente chegando em rentabilidade. Eu tenho um outro vídeo no canal aí e eu quero fazer mais um vídeo sobre isso, a diferença entre o valor e a rentabilidade. O investimento em imóvel, eu aprendi isso, eu acho que a melhor forma de se avaliar o investimento imobiliário é muito mais ancorado no valor do que na rentabilidade. E hoje o que a gente está vendo aqui é rentabilidade. Tá? Quando a gente fala de índices, a valorização, tudo isso aqui é rentabilidade. A avaliação do valor ela é totalmente diferente. Essa avaliação de rentabilidade ela é bem cartesiana, matemática. A avaliação do valor do imóvel é uma avaliação com itens que são intangíveis. Então, é a avaliação do bairro, a percepção que a gente tem do local,
são outros parâmetros, tá? Mas vamos aqui, eu queria mostrar uma coisa para vocês, ó, a gente está aqui num site bem conhecido e ele está falando aqui que o valor de imóvel sobe, falando do acumulado aqui, ó. De janeiro a julho, o preço médio do metro quadrado do país teve alta nominal. Depois aqui um outro site, o Seu Dinheiro também é um site bastante conhecido, né? O preço dos imóveis à venda do Brasil avança menos que a inflação em 2020. O indicador dos preços médios dos imóveis residenciais prontos à venda, Então aqui de novo ele fala em preço médio. Aqui também ele estava falando em preço médio, tá? E aqui por último, no valor investe, ele também fala lá, o preço do imóvel sobe menos que a inflação. Em julho, o preço médio de venda residencial foi de tanto, e aí fala do índice FIPE-ZAP aí, teve alta, avançou, lá fala do IPCA. Beleza. Mais uma coisa, pessoal, antes da gente avançar aqui. É impossível a gente avaliar, eu não quero entrar muito em coisa técnica chata não, é legal a gente só entender aquilo que a gente conversou sobre média, tá? Mas é impossível você avaliar alguma coisa apenas com o valor da média. Então, para a gente ter uma ideia razoável do que significa a média ela tem que vir acompanhado de um outro valor que a gente chama de moda, depois a mediana e por último o desvio padrão. Mas aí começa a ficar muito chato o negócio e eu acho que aquele entendimento que nós tivemos do que é o preço médio, ele serve para a nossa análise aqui, tá? Mas só para a gente ter uma ideia, por exemplo, qual que é a distância da média para os valores que estão acima e os valores que estão abaixo, né? Aí começa a entrar no conceito de desvio padrão. Porque às vezes você tem um valor médio, mas está todo mundo muito próximo. Então, por exemplo, se você tem 3 imóveis com o valor de 100 mil reais, qual é o preço médio? É 100 mil reais. Mas você tem todos os 3 imóveis em cima da média. Quando você tem um imóvel no valor de 500 mil e um segundo imóvel no valor de 100 mil, se você somar e dividir por 2, vai dar 600, a média vai ser 300. Só que essa média ela está muito longe do valor inferior. Né? Então, tem inúmeras considerações a fazer. O interessante é a gente ver isso aqui, que bastante gente fala em preço médio, gente importante, tá? E junto com não vem junto com isso a explicação do que é o preço médio. Isso que eu acho que causa... E muitas vezes as pessoas leem isso aqui e não prestam atenção nessa palavrinha. Né? Então ela entende que o indicador é aquilo, que acompanha a inflação, ponto. Né? E não na média. Você vê que todos eles, uma hora ou outra, falam do tal preço médio. Então, se a gente for lá na inflação e for aqui no site do IBGE, bom, aqui é o site do IBGE, ele fala um pouquinho de inflação, né? E ele tem uma definição bem simples aqui, ó, que é o nome dado ao aumento dos preços de produtos e serviços, que foi aquilo que a gente deu o exemplo lá, né, de 10%. É calculado pelos índices de preço, comumente chamados de índice de inflação. O IBGE produz os dois mais importantes índices, né, que é o IPCA, que é o considerado oficial pelo governo, que é ele que a gente vai ver. É interessante, pessoal, saber que a construção civil tem o índice, como se fosse o índice de preço dele, né? Como se fosse, não, é o índice de preço que é o INCC, tá? Mas a gente vai usar aqui o IPCA, que é o que tem um impacto é o índice índice de preço ao consumidor amplo. Então, o site aqui é bem legal de navegar, tá olhando, a gente entender. Ele tem aqui o IPCA do último mês, os últimos 12 meses. Ó, aqui agora nós estamos com 6,7% de inflação, quase 7%. É uma inflação alta, né? Não é um índice legal, não. E aqui embaixo a gente tem uma tabelinha do país e por estado, tá vendo? Então é legal a gente dar uma olhada aqui. Você vê que o estado de São Paulo, ó, é o índice que é dos menores aqui. A gente pode observar, ó, que é dos menores, tá?
vamos lá usar a calculadora com o caso real que eu tive. Então, em janeiro de 2007, eu comprei um imóvel e vendi ele em 2015. E eu paguei 50, tá até aqui já, que eu andei fazendo umas simulações. O que essa calculadora vai fazer? Ela vai corrigir esse valor pelo IPCA. Então, ela vai produzir para este período aqui de 8 anos um valor corrigido que representa esse valor aqui em 2007. Tá? Então, se a gente der um OK, ó, 88 mil reais. Então, a gente teve um percentual total de 67% de desvalorização do dinheiro nesse período. Ok? E eu vendi esse apartamento por 175 mil reais. Então, para entender qual foi o ganho real, eu vendi o apartamento por 175 mil reais menos... Eu não vou fazer menos 53. Por quê? Porque, na verdade, esse 53, no momento que eu vendi, é 88. Então, menos 88 mil. Tá? E a gente tem um resultado de 87. É lógico que tem deduções aí, tem impostos, enfim, outras coisas. Mas tive um ganho aí de 87. Por isso que eu digo que a gente não pode simplesmente acreditar no que é publicado. A gente tem que procurar fazer conta, né? Se a gente der uma olhada nesse site aqui, ó, o Viva Real, é como se fosse o Google dos imóveis. Eu gosto muito de usar esse site aqui para fazer pesquisa. Um dia a gente vai falar de plano de negócio, eu vou mostrar como que eu utilizo esse site aqui como pontapé inicial aí do plano de negócio. Então, se eu digitar aqui Bonfim Taubaté, Parque Senhor do Bonfim Taubaté, eu vou achar aqui o prédio que eu morava. Aqui, ó. Lá tem esse apartamento aqui à venda. Você vê, nós estamos vivendo um momento de crise e o valor hoje, ó, caiu. Em 2015 eu vendi por 5 mil reais a mais, ó. Hoje ele está vendo por 170 mil. Então, se a gente fizer essa conta aqui, por isso que a gente tem que avaliar os imóveis no longo prazo. No longo prazo, ele muda. Ele tem um impacto enorme nos imóveis. Tá aqui, ó, 112 mil. Se a gente fizer a conta aqui, ainda assim está na frente da inflação, tá vendo? Então, se a gente tem aqui, ó, 170 mil menos 112 mil, ainda assim é um ganho de 58 mil reais, é bem significativo. Vamos imaginar que isso aqui pagando preço de tabela, tá? Vamos imaginar que esse apartamento tivesse alugado e ele tivesse alugado aí, aqui está dando 58 mil, né? Por 8 anos, vezes 12 meses, né? São 96 meses, vezes um aluguel bem plausível ali, 750 reais, assim, um apartamento sem nada, sem mobília, sem nada, né? São mais 72 mil reais de aluguel, com mais 58 mil. Aí, ó, são 130 mil reais. Então, a gente começa a fazer uns ensaios um pouco mais realistas, né? Um pouco mais realista, né? Então é isso, pessoal. Se você me acompanhou até aqui, eu te convido a se inscrever no canal, deixar o seu joinha e faça o comentário. Utiliza aí na sua região algum imóvel que você tenha comprado, investido, ou que você saiba do valor. Vem aqui no site, ó, eu digito aqui no Google inflação. Você vem aqui no site do IBGE e aqui tem a calculadora para você poder usar. Tá bom? Eu vou gravar outros vídeos falando, né, de outros pontos de vista sobre investimento em imóvel. Tá bom, pessoal? Obrigado aí. Deixa a sua inscrição, seu joinha e o seu comentário se você fez essa simulação.